Você vai acompanhar agora um culto especial em homenagem aos nossos pastores Irineu e Roseli Rodrigues, que estão à frente aqui da Terceira IEQ há 12 anos. Queridos irmãos, durante esses 12 anos nós vimos muitas coisas e eu aprendi a andar do lado do pastor Irineu, e eu diria para vocês que está aqui um homem que trabalha muito, que ora muito e que tem zelo pela missão e pela obra que ele recebeu. Cometemos erros? Quem não comete? Temos coisas que não agradam. Jesus agradou a todos? Nem Jesus agradou a todo mundo. Mas um erro não justifica o outro. Honra a quem honra. Honra a quem honra. E honra é muito mais do que respeito. Honra é cuidado, é proteção, é obediência. Que nós possamos, como líderes, queridos irmãos que somos, ser exemplo para esse rebanho. E para ser exemplo para o rebanho, nós temos que cumprir a palavra de Deus, e temos que tomar cuidados com a palavra de Deus, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele tem. E sabe de uma coisa interessante? Seremos felizes dessa forma, seremos abençoados dessa forma, seremos muito mais prósperos como líderes dessa forma, e vamos ver acontecendo na nossa vida a bênção do Senhor, e isto é bom. Isto traz paz ao coração. Desculpe o trocadilho aqui, mas eu recebi uma mensagem de alguém dizendo assim: pastor, escuta essa mensagem. E daqui a pouco a mensagem falou assim: venha para Israel, Jerusalém, vamos ter uma viagem lá, você vai ter uma tua vida transformada e você vai ter paz no teu coração indo lá. Eu disse: eu vou ter mais paz na praia aqui, tranquilo, né? Do que lá debaixo de uma propaganda enganosa. Você quer ter paz no coração? Obedeça a Bíblia. Você quer ter paz no coração? Honre os teus líderes, a autoridade colocada sobre você. Honre aqueles que Deus tem estabelecido. Agora, queridos irmãos, honre de coração. Faça a diferença. Faça talvez a diferença para os nossos líderes e os teus pastores, como aquela mulher fez, fazendo de coração, com inteireza, com verdade, com sinceridade. Porque sabe o que acontece? Quando você não faz com verdade, só você acredita. Só você acredita. Quem recebe sabe o que sai do fundo do coração. Boa noite, paz seja convosco. Bem, eu fiz uma cirurgia dos 2 ouvidos, fiz uma cirurgia do tornozelo, e o que restou de mim está aqui nesta noite, para dar o meu abraço no pastor Irineu, na pastora Rose. E eu estava lendo algo que me passaram na entrada aqui, um texto falando sobre honra. Na verdade, vários textos, né? Falando sobre honra. Mas um que me chama sempre a atenção com relação à honra, fala daquela mulher que quando Jesus chegou na sua casa, no lugar que ela foi, não lavaram os seus pés, nada disso, mas ela foi e derramou perfume sobre os pés de Jesus, e depois enxugou os seus pés com seus cabelos. Ela fez muito além daquilo que era tradição, ela fez muito além daquilo que era natural. O desejo dela era honrar o seu mestre. E que esta igreja possa, eu sei que tem feito isso, mas que cada um possa fazer mais ainda. Vá mais além, honrando os seus pastores. E nós conhecemos muito bem os pastores, pastor Irineu, pastora Rose, a história de amor, de carinho, de paixão por Jesus, pela obra, uma história de um trabalho sério, íntegro, e Deus tem honrado e abençoado tudo o que eles têm feito.
E 12 anos aqui nesta igreja, eles têm escrito uma história de sucesso, uma história de amor, e têm honrado o ministério que Deus confiou a eles. Portanto, eu desafio vocês a irem mais além, fazendo além daquilo que é pedido para fazer, além da obediência, honrando, dando o melhor de vocês, e com certeza vocês serão ainda mais abençoados. Amém? Eu deixo aqui o meu abraço ao pastor Irineu, à pastora Rose, e que o melhor de Deus ainda aconteça, e com certeza tudo quanto vocês têm feito para esta igreja, vocês têm feito para Deus, e Deus tem recebido como cheiro suave, como uma oferta, o trabalho que vocês têm feito. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Só para conhecimento dos senhores, já é a terceira reunião com o pastor Irineu hoje, né, pastor? Mas estamos indo firme. Pastor Jorge, pastor Moisés, sejam muito bem-vindos à terceira igreja. Eles sempre falam isso para mim quando vou na quarta, então hoje eu estou dando a deixa também. Sejam bem-vindos. Irmãos, eu acompanho o pastor Irineu, a maioria dos irmãos já tem conhecimento disso, lá no Conselho Estadual, e sempre estamos em eventos, reuniões, e acompanhando algumas situações. E pastor Irineu e pastora Rose, nós sabemos que não só na igreja local, mas também no estado, o senhor é um pastor de pastores, pastor de superintendentes. E isso é uma grande responsabilidade. Mas nós também sabemos, quando nós estamos acompanhando os pastores do estado, que ser pastor titular é uma missão. E digo também que é uma missão árdua, porque você tem que se esforçar, muitas vezes tem adversidades, tem que ter o amor, tem que ter a compaixão de Deus, estar na presença de Deus, e em muitos momentos difíceis, que o senhor está, ou até mesmo a pastora ou o casal, você tem que trazer o conforto para as ovelhas. Porque a ovelha ela vai correr atrás do pastor, ela precisa do socorro do pastor. E tem que ter esse conforto espiritual, a bênção e a cobertura espiritual. E muitas vezes é difícil, e ali o pastor titular é provado. E como nós estamos, Deus me deu a graça de estar com o senhor todo esse tempo que o senhor está aqui na terceira igreja. Para quem não tem acompanhado, eu venho no culto aos domingos, pela manhã, eu e a Fernanda, e também na quinta-feira à noite, quando sempre estamos casando as agendas. E tenho acompanhado o pastor Irineu. Nós sabemos como é corrido, como é difícil, mas temos presenciado o amor que ele tem pela igreja, a pastora também. Muitas vezes nós conversamos, algumas situações, ele para refletir, é um homem de oração, sabemos quantas madrugadas tem orado, e nessas madrugadas até corinho sai, né, pastor? Até alguns hinos saem. Isso é muito bonito. E lembrar que o pastor, o seu conforto é em Deus. Então ele busca o conforto em Deus, a força em Deus, e tem trazido para nós. Isso é muito importante, pastor. Não quero nem falar como vereador, mas como membro da igreja, né? Agradecer ao senhor por tudo que o senhor tem feito por nós, pela igreja, a sua dedicação. Nós sabemos, eu posso falar porque eu tenho acompanhado o senhor, sou mais próximo e sei disso, pastor. Temos nossa confiança no senhor e que Deus continue abençoando muito o senhor, a pastora Rose, a toda a sua família. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado. Fernanda, dá um oi. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos. Amém? Queridos, gostaria de parabenizar o pastor Irineu e a pastora Roseli nessa noite por esses 12 anos de liderança, pastor titular, nesta igreja local, mas que, diante de tantos anos, como pastor titular em outras igrejas, também em São José dos Pinhais, depois em Guarapuava, e aqui dedicando uma vida na liderança, sempre na direção de Deus. Então, nessa noite, quero desejar parabéns ao casal, que Deus abençoe grandemente e continue por muitos e muitos anos aqui, nos agraciando, nos dando graça pela titularidade e que nos dê muita saúde e paz para vocês e para todos nós. Amém? Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Eu me sinto grandemente honrado
em ocupar este altar nesta noite. Conheço a história desta igreja, respeito profundamente a história desta igreja, e eu sei que o lugar que nós estamos pisando é Terra Santa. Amém? A unção de Deus está presente aqui neste lugar. Me sinto feliz em compartilhar um momento tão lindo, tão especial, na vida de um grande amigo, a quem respeito muito também, nosso pastor Irineu, senhora sua esposa, sua digníssima família, e a todos os irmãos, o ministério desta igreja, a todos que aqui estão. É interessante que existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar. E eu recordo que, não sei precisamente a data, 15, 16 anos atrás, nós estávamos numa convenção de pastores ali no Paraná Clube, e aquele era um momento especial na minha vida, onde eu estava sendo ordenado como ministro do Evangelho. É um degrau muito importante na carreira ministerial. E naquele momento especial da minha vida, eu tive a satisfação de receber a imposição de mãos do meu pai e do pastor Irineu. Um momento que marcou a minha vida. Alguns anos depois, fui chamado no Conselho Estadual. O pastor Irineu conversou conosco sobre algumas situações que estavam acontecendo no interior do estado, em Campo Mourão. E ele me disse: Jorge, você vai ter que dar continuidade ao trabalho do teu pai no interior. E ali ele me convidou para a superintendência, mais um degrau na caminhada ministerial. No outro momento, nós já estávamos lá no interior, viajando, fazendo a obra de Deus juntos, e ele me disse: Jorge, eu preciso que você esteja com a gente no Conselho Estadual. Então, interessante, porque nos momentos marcantes da minha vida ministerial, Deus colocou a presença do pastor Irineu como um instrumento para abençoar a minha vida. Então eu não poderia, numa data tão importante, deixar de trazer o meu agradecimento ao pastor, à família, e eu também tenho a convicção de que nesses 12 anos, o testemunho, a palavra, a fidelidade, o empenho e a seriedade na obra de Deus tem marcado também a vida de cada um de vocês que aqui estão. Amém? Eu deixo o meu abraço em particular. A minha esposa não pôde vir, mas acho que eu estou bem acompanhado. Estou com Moisés. Trago o abraço do pastor Agostinho, o abraço do pessoal do Pé Vermelho, lá do interior, região de Campo Mourão, o abraço da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. E quero deixar, pastor, para o senhor, para a pastora, para a igreja, Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que assim seja a sua caminhada vitoriosa, confiando no Senhor. O meu abraço, que Deus abençoe a todos. Obrigado, boa noite a todos. Cumprimentar o pastor Júlio, agradeço pela gentileza, pelas belas palavras, e vim aqui hoje e me sinto honrado, pastor Irineu, por vir aqui num dia tão especial, ao senhor, pastora Roseli, pela liderança nesses 12 anos aqui à frente da igreja. Quero cumprimentar o vereador Volmir, sua esposa Fernanda, o Jorge Basso, que esteve aqui agora há pouco, ao Fernando, que está conosco lá na prefeitura, e dizer da honra, novamente, de estar aqui. Antes de mais nada, pastor Irineu, nós viramos amigos. E eu quero dizer que, num dia especial como hoje, a alegria, mais uma vez, de estar só nesse dia, a 3ª vez que eu encontro o pastor Irineu, só hoje. Não é? Então, a minha alegria de ter encontrado o senhor em 2 cafés da manhã e agora no dia de hoje especial. Trago um abraço da Prefeitura de Curitiba, o senhor que é um líder, é uma pessoa do bem, é um líder espiritual e é um líder político. A política que nós queremos fazer, que é com ética, honra e, sobretudo, acreditando numa igreja unida e numa família unida, que é a base da nossa sociedade, precisa de pessoas como o senhor.
é fundamental para que a gente tenha uma política nacional com isso. Então, fica aqui o nosso abraço. Gosto de estar aqui porque me sinto em casa. Desejo muitos anos ainda de liderança. E eu lembro, há 1 ou 2 anos atrás, que tive a honra também de estar aqui. Acho que era o seu aniversário, se eu não me engano, em que a palavra foi dada pela sua filha, na época. E nós estivemos aqui e foi muito bonito. Então, fica o nosso abraço, o nosso carinho, e colocando sempre à disposição dentro da Prefeitura de Curitiba, e que o senhor possa ser, o senhor e a senhora pastora Roseli, ser sempre abençoados, porque Curitiba precisa de líderes como os senhores. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Aqui nesse lugar, o Irineu tinha 8 anos de idade quando a gente veio lá das margens do Rio Ibiqui, que fica no município de Itaqui. Ele veio para cá com 8 anos de idade, a gente veio morar aqui exatamente nesse lugar. Ele teve uma infância ótima também, não por ele morar com a minha avó, porque ele ficava um pouco com a minha avó e um pouco com meus pais. Eu soube que ele teve um acidente muito feio e passou muito mal, esteve internado na Santa Casa e ficou muito ruim, ficou à beira da morte mesmo. Tive que operar o cérebro e tive que operar o pulmão. Ali eu aprendi uma coisa. Aprendi o quê? A ficar 100% dependente de Deus. Eu via meu corpo em cima da cama e eu via meu espírito se retirando do meu corpo. Aí em pensamento, eu disse para Deus, Deus da minha mãe, se tu existe, traga, me dá vida de volta. Porque o Senhor me dando vida, aí eu vou fazer aquilo que ela sempre quis, que ela tivesse um filho missionário. Muita dificuldade, muita mesmo. Sabíamos de todo o seu sofrimento, seu início, que ele não tinha onde morar, dormia no banco da praça. Ele dormiu muitas noites no banco da praça, porque ele não tinha para onde ir. Eu tinha tudo, meu irmão, para voltar para o Uruguaiana, ou para desanimar. Eu não fiz isso. Eu sempre supliquei a Deus, conversei com Deus, e Deus me deu força. Mas, o que aconteceu? Eu lembro que eu fiquei de 11 a 13 dias, eu fiquei vagando na Praça do Barbosa, no período noturno. Não tinha dinheiro para uma pensão. Aí eu dormia um pouquinho aqui, num banco, dormia no outro banco, ou ficava orando no meio da praça, e aí até que um belo dia veio ao meu socorro o José Carlos Romero. E ele me levou para morar numa meia-água com ele. Tinha só uma peça, eu lembro muito bem disso. Ele tinha a cama dele, eu dormia no chão em cima de um plástico, e ali eu fiquei todo aquele tempo ali, amparado e guardado pelo Romero. Tive a maior felicidade do mundo, conhecer a minha esposa, porque se tem uma pessoa que sempre ela é filha da fé do pastor Eduardo, nasceu para Jesus na primeira igreja, na época ela lecionava português, ela sempre amou português e sempre foi uma pessoa extremamente voltada para a espiritualidade, O caminho da minha esposa era muito exigente, muito correto na vida com Deus, na vida espiritual. E a gente se conheceu e fomos conversando e foi se fortalecendo, e lá pela frente a gente acabou casando. Nós casamos no templo da primeira igreja de Curitiba, e hoje ela é minha companheira, é amiga, é pastora, é mãe dos meus 3 filhos. Quando eu vim parar como pastor titular
na Terceira Igreja, uma igreja de 52 anos de família, né, que ali veio desde o tempo do pastor Mariano Rodrigues de Castro até o último pastor da família Castro, o pastor Rubens, que foi anterior a mim. Mas eu acredito que tudo assim foi trabalhado por Deus. E aqui eu tenho que abrir um parênteses. Uma noite, e Deus me deu um sonho, que estava eu, mais alguns pastores, membros do Conselho Nacional, ao lado do pastor Mário de Oliveira, ao lado do pastor Mário, numa alta montanha. Aí o pastor Mário, juntamente com os conselheiros dele, perguntou assim para mim no sonho: Irineu, você conhece essa cidade? Uma cidade assim na entrada da noite, as luzes da cidade estavam sendo ligadas, acesas. E eu falei: claro, aqui é Curitiba. No sonho, em novembro do ano de 2006, o pastor Mário falou assim: pois bem, Irineu, assim, eu estou te trazendo de volta para Curitiba e estou te colocando a chave na tua mão de uma grande igreja, que eu sei que Deus vai te usar. E eu simplesmente achei que era um sonho qualquer, um sonho a mais. E quando foi na virada do ano, em abril de 2007, assim sem mais, sem menos, o pastor Rubens foi fazer uma correção do coração, uma coisa corriqueira, né? E o nosso pastor, membro do nosso conselho na época, ele acabou ficando e não conseguiu sobreviver. Aí na sequência, o Conselho Nacional me chama, fui lá, Conselho Nacional, e na época eu lembro que tinha como membro do Conselho Nacional alguns pastores que hoje, nesse momento, não estão mais lá. Todos eles me sabatinaram, conversaram comigo, cada um deles expondo o seu ponto de vista. O pastor Mário também me sabatinou por alguns momentos, e lá no finalzinho ele falou assim: Irineu, eu estou confiando a Terceira Igreja em tuas mãos. Então veja como aquela coisa bate. Eu entendo que nada foi forçado, nada foi via também política, nada procurado, mas dentro do tempo de Deus, do momento de Deus, do limite de Deus, aconteceu tudo. E Deus usou o pastor Mário para me abençoar, a mim, e abençoar a Terceira Igreja. Eu sei do meu compromisso hoje, só na Grande Curitiba. Nós somos hoje 363 quadrangulares dentro de Curitiba e metropolitana. A nível de estado nós somos 900 quadrangulares. E além da Terceira Igreja, eu tenho uma responsabilidade de conduzir milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Agora, para quem saiu da sarjeta, da calçada, onde não tinha onde dormir, para chegar a Daniel, onde nós estamos hoje, é porque ao lado de um homem chamado Irineu, está aqui. Nossa.
sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Estamos aqui reunidos, Senhor, para, ó Deus, louvar o Teu nome, engrandecer a Ti por tudo aquilo que Tu já tens feito, por esses 12 anos, ó Deus, onde Tu, Senhor, tens usado o Teu servo, a Tua serva e todos nós. Te louvamos, ó Deus, por este pastoreio, te louvamos, ó Deus querido, porque sabemos que o Teu propósito tem se cumprido e que ainda grandes coisas tens a realizar nesse ministério. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que bom que nós tivemos a sua atenção por esse tempo e temos certeza que Deus falou ao teu coração. Por isso, eu gostaria de convidar você para vir nos fazer uma visita aqui na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos cultos todos os dias, especialmente preparado para você e sua família. Queremos orar neste momento pedindo a bênção de Deus para você, que você possa ir no seu lar, onde você está nos acompanhando, que você possa se concentrar agora e receber a bênção de Deus na tua vida. Querido Pai Celestial, nós queremos neste momento te agradecer por tudo aquilo que Tu, Senhor, tens dado e falado ao coração dos Teus filhos. Queremos pedir neste momento a Tua bênção e a Tua graça sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que neste momento, Senhor, cada um que está conosco nesta oração receba a Tua bênção e o milagre que precisa, porque nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus de milagre e sabemos, como Jó falou, tudo podes. Por isto, abençoa os nossos ouvintes e telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.